Professor Jefferson, obrigado por aceitar o nosso convite de participar da nossa entrevista para a disciplina de projeto integrador. A finalidade dessa entrevista é para a gente conhecer um pouco mais as áreas onde um profissional de educação física pode atuar. Sim. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, para o professor explicar, dizer seu nome e fazer um breve resumo sobre a sua formação acadêmica, como que o professor chegou Sim. até se tornar um profissional da educação física. Uhum. Bom, para resumir, assim, eu sempre gostei de esportes, né? Como todo mundo, né? Acho que procura a educação física. Iniciei capoeira com 4 anos de idade, né? Já comecei com meu pai e tal. Daí dei uma passada com outras artes marciais, boxe, muay thai, jiu-jitsu, fiz vários anos, fiz algumas lutas também. E eu trabalhava com outras coisas que não tinha nada a ver, sabe? Trabalhei com pintura de móveis, com reforma de móveis e tudo mais, mas sempre praticando esporte e com aquele pensamento de fazer educação física. Resumindo a história, eu tive a oportunidade de fazer particular na Uni Andrade, eu me formei pela Uni Andrade, já vão para 15 a 16 anos de formação, né? Entre licenciatura e bacharel, 15 a 16, né? Então, esse era o grande desejo de eu fazer educação física, pensando em alta performance, pensando em artes marciais, em dar aula, para esse tipo de público, né, que buscava alta performance, porque eu sempre fui atleta. Mas, ao iniciar o curso de educação física, como eles puxavam muito para patologias e parte de grupos especiais, eu acabei tendo uma outra visão e vi que na educação física poderia atuar com outra área, como a reabilitação, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, eu sou formado em educação física pela Uni Andrade, eu sou especialista em fisiologia do exercício e biomecânica, e também me formei, fiz pós-especialização em coach bodybuilders, e atualmente estou fazendo a terceira graduação, pós-graduação, que é nutrição e hipertrofia. Então, dentre vários cursos, mas especialização mesmo são esses 3 que eu estou fazendo, que eu já fiz e um que eu estou fazendo. A segunda pergunta o que motivou o professor a ser um profissional de educação física e como chegou e como já trabalhou na área de reabilitação? O que você acha que é importante um professor, um profissional ter para trabalhar na área de reabilitação? Então, como eu disse, o que me levou a fazer educação física, sempre tive esse desejo, porque eu já comecei bem cedo, já na minha infância, já comecei com artes marciais, com capoeira, enfim. Então, eu não me via fazendo outra coisa se não fosse ser professor de educação física. Então, acho que o mundo colaborou para que isso acontecesse, né? Então, só que, como eu falei, quando eu entrei na educação física, o meu pensamento era trabalhar com alta performance, com arte marcial, a dar aula para pessoas que buscavam isso, atletas, né? Só que o curso que eu fiz, a universidade, puxava muito para patologias, para reabilitação. Então, eu acabei tendo uma noção diferente, uma visão diferente da educação física. Aí, na época de estágio, quando eu estava estagiando ainda, eu tive a sorte de ter vários clientes dentro da sala de musculação, porque meu professor costumava dizer que quer aprender mesmo educação física, quer conhecer, sim, é você ir para a sala de musculação, porque é onde ele fala bem assim, os hábitos onde vai ir todo tipo de pessoas que tem vários tipos de patologias, que elas não podem fazer nada, mas ainda assim musculação elas podem fazer. Então, tive a sorte de pegar pessoas que estavam reabilitando o joelho, pós-cirurgia de ombro, coluna, entre outros. Eu me interessei bastante, porque isso, o mercado já pedia isso, né? Meus clientes já pediam isso na sala de musculação, e quando eu não sabia trabalhar, eu consultava os professores ou consultava a própria literatura. Na minha época, eu ainda consultava os livros, emprestava livros da biblioteca, da faculdade, ou até mesmo da biblioteca pública, né? Tinham livros que eu só podia ler lá mesmo. Aí, através da literatura e minha experiência prática, eu fui atuando com esses indivíduos e fui aprendendo, né? Consequentemente, aprendendo bastante. Hoje em dia, nesses cursos que eu fiz, nessas 2 pós-graduações que eu fiz, já teve também o módulo de reabilitação, né? Musculação e reabilitação pós-operatória, pessoas que têm lesão no joelho, no ombro, até mesmo na coluna, entre outros. E eu me interessei bastante. Hoje em dia, eu atuo
A maioria, acho que 80% dos meus alunos, eu trabalho com isso, com reabilitação. São pós-operatório, pessoas que sofreram lesão no joelho, fizeram cirurgia, LCA, lesão no ombro por esforço repetitivo, depois eu vou falar mais sobre isso. Coluna, hernia de disco, enfim. Então, é uma área bastante interessante, onde eu acredito que nunca vai faltar trabalho, assim, porque, ainda mais agora, vindo com a pandemia, né, as pessoas estão muito sedentárias, né? As pessoas, por incrível que pareça, se pensa assim, mas agora o pessoal está ligando mais para a saúde. Pelo contrário, se você for ver as pesquisas mesmo, até na revista Educação Física mostra que nas pesquisas que o sedentarismo aumentou muito e a obesidade e as doenças correlacionadas. Então, eu acho que é um momento bem crucial para que nós, profissionais de educação física, venham atuar e não vai faltar serviço. É só você saber trabalhar, só precisa ter conhecimento para atender esse tipo de indivíduos. Qual a demanda do profissional nessa área de reabilitação e quais são os seus principais clientes? As pessoas que precisam procurar o serviço do professor ou de outro profissional de educação física na área de reabilitação. Sim. Quando eu trabalhava na sala de musculação, você via muitas pessoas que precisavam desse tipo de trabalho, de atendimento, pessoas que trabalhavam em grandes indústrias, né, que faziam esforços repetitivos, que tem o problema no ombro, faz vários movimentos o dia todo. Mas como eu trabalho com personal, então os clientes que eu atendo, que têm um pouco mais de poder aquisitivo, né, são pessoas que ficam na frente do computador o dia todo, né, fazendo uma só função, né, no mouse, ou olhando para a tela, ou até mesmo uma má postura. Então, essa má postura e esse esforço repetitivo, várias vezes fazendo a mesma coisa, faz com que esses indivíduos venham a ter lesões, né, relacionadas de ombro, de má postura, correlacionadas, né? E eu atendo vários alunos, né, que trabalham com esse tipo de coisa. Tem muito encurtamento de posterior de coxa, porque é muito tempo sentado, por exemplo. Muitas dores nos ombros por causa da posição, da má postura, fica numa posição só o dia todo. Não, tem empresas que eles trabalham que não existe ginástica laboral, que faria uma espécie de compensação e tudo mais. Então, há uma demanda bem grande, né? A maioria dos alunos chegam aqui para você e fala, eu quero perder barriga, eu quero melhorar a composição corporal, falando tecnicamente, mas você fazendo uma avaliação prévia, você já nota que a pessoa tem um ombro protuso, tem um joelho para dentro, joelho em valgo. Então, essas alterações vão desencadear, ou já desencadearam, dores, né? Então, você tem que ir direto, não só direto na dor, mas na causa daquela dor. Ou seja, esses desvios posturais, esse padrão de movimento, né, que tem que ser corrigido bastante. Como é que é o início dessa especialização no mercado de trabalho? Se tem alguma dificuldade em entrar no mercado de reabilitação? Acho que a dificuldade é vontade, né? É vontade, você não pode ter medo, né? Porque no início dá medo, né? Dá medo. O que dá medo? A falta de conhecimento. Como eu disse, quando eu comecei, eu fui obrigado, porque na sala de musculação é jogado todo tipo de gente, não tem só gente saudável. Pelo contrário, tem pessoas que realmente precisam de ajuda, né? Então, eu levei a sorte de estar na época de estágio, de aparecer todo tipo de pessoa. Pessoas com dor no ombro, com dor no joelho, pós-operatório, fora as pessoas que estavam com sobrepeso e coisas relacionadas, tipo diabetes, hipertensão. Tinha gente que tinha tudo, né? Tinha tudo, era uma bomba relógio. E daí era engraçado que chegava um aluno desse perfil, e daí eles falavam, vai lá falar com o Jeff, fala com o Jeff, já falava comigo. Então, já desde o início, já era um direcionar esse tipo de cliente para mim, né? Para mim. Aí, claro que eu corri atrás, estudei, eu busquei especialização, né? Eu busquei conhecimento para que eu pudesse entender da melhor forma possível e dentro do que a literatura falava. Só que muitas vezes você tem a literatura a seu favor, mas na prática não funciona tudo aquilo está no livro, nos artigos, né? Na prática é completamente diferente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, condropatia, condromalácia, que é um desgaste no joelho. Falo que você tem que fazer tantos graus, não pode fazer o final da extensão do joelho, na cadeira extensora, tem que fazer os primeiros graus numa pessoa que operou recentemente a cronopatia, que fez fisioterapia e tudo mais, está liberado pelo médico. Aí ele diz que esse indivíduo não pode fazer cadeira extensora na sua amplitude total.
ou ter que fazer agachamento até 180, 90 graus. Só que chega na hora da prática, cada um é cada um. Às vezes, você pode fazer completo o movimento, o aluno não sente nada, absolutamente nada, e ele está num grau elevadíssimo. Aí tem um outro aluno que tem um grau menor, e quando pratica, ele já não aguenta fazer sensora. Então, isso que você tem que observar bastante, né? Você observa muito na sala de musculação. Além de ter a literatura e o estudo, os artigos, na prática funciona completamente diferente. Enfim, acho que o grande medo, a grande dificuldade que a gente enfrenta é o medo, né? É o medo de atuar com esse tipo de clientes. Só que a gente tem que ter bom senso. Como o professor meu dizia, se você não sabe, tenha bom senso de dizer que não sabe, que você vai pesquisar, que você vai procurar saber, se você está na sala de musculação, ou simplesmente fala que não dá para você. Ah, não vou trabalhar com você, infelizmente eu não vou poder te entender, mas eu conheço outra pessoa que pode. Você tem que ter bom senso. Atualmente, como é que você acha que está o mercado de trabalho? Se é um bom mercado de trabalho para entrar agora e se ele tem uma perspectiva boa para o futuro? Ah, sim. É boa, cara, porque se você não souber trabalhar com o mínimo que for, o que ajuda muito é a questão da biomecânica. A biomecânica te ensina, assim, a atuar em qualquer área, eu digo de musculação, de crossfit, qualquer modalidade. Então, a biomecânica é o norte, eu digo que é o norte para todas as atividades físicas. Porque através da biomecânica, pensando em reabilitação, você vai entender o movimento, saber como funciona o movimento, sabendo a causa da dor, você sabe como atuar com aquele indivíduo, né? Qual que é o movimento que aquela articulação faz, qual o movimento que causa dor, como não causar dor desse indivíduo, né? O que eu posso fazer, como que eu posso ajustar, né, o exercício, a postura, o treino desse meu aluno. Então, é uma área promissora, porque, como eu falei, nós íamos de 2 anos de pandemia, então as pessoas ficaram muito tempo em casa, então as pessoas adoeceram, né? Além das doenças relacionadas ao sedentarismo, que eu posso dizer que são as doenças autoimunes, as doenças cardíacas, a hipertensão, relacionadas à obesidade, também tem as dores articulares, né? As dores nos ombros, nos joelhos, principalmente na coluna. Eu atendo muito aluno com dor na coluna, né? As lombalgias que são causadas pelo sedentarismo, pela obesidade, pelo sobrepeso, né? Porque, pensando assim, de uma forma simples, uma pessoa que tem um peso, que tem uma barriga saliente, uma gordura visceral, ela tende a projetar seu corpo para frente. Logo, quem vai sofrer é a parte posterior, então as costas, né? Então, eu tenho muitos alunos que têm problema das costas, lombalgia, fico muito tempo sentado, então, eles ficaram muito tempo sentados, deitados, né? Quando eles ficaram nesse tempo de pandemia, que ainda não acabou. Então, é uma área bastante promissora, infelizmente para eles, e felizmente para nós. Então, serviço não vai faltar. É só você saber trabalhar e trabalhar a questão do teu marketing também, né? Porque, se vocês verem minhas redes sociais, eu sempre estou postando. Agora, eu fechei a sociedade com cara que faz marketing digital, né? Então, acho que é uma boa você utilizar esse tipo de ferramenta. A maioria dos meus alunos me viram através do Instagram, né? E outras indicações também, viram que eu atuo com esse tipo de coisa, faço publicações, faço alguns vídeos falando sobre dores musculares, algum apanhado, não explico tudo, né? E através disso eu consigo conquistar novos alunos, sempre, né? Nunca me falta trabalho, cara. Eu sei que personal tem esse negócio de rodízio, qualquer coisa que aconteça, o teu aluno, a primeira coisa, ele já vai parar de fazer personal, né? Mas nunca vai faltar aluno. Eu já tive com uma agenda lotada, assim que eu tinha gente na fila de espera, para você ter uma ideia. Porque eu não atuo só com reabilitação, daqui a pouco eu vou falar no que mais eu atuo também. Então, uma área bastante promissora, eu aconselho as pessoas a se especializarem, logo que sair da faculdade, já buscar se especializar em reabilitação, em grupos especiais, porque serviço não vai faltar, cara. Sempre vai existir gente doente. Agora, para a gente finalizar, dentro do campo de educação física, teria alguma outra área que você considera também promissora para você estar trabalhando, além da reabilitação? Sim, eu já estou trabalhando com alta performance, especialmente fisiculturismo, né? Eu competi durante 7 anos, eu fui competidor em fisiculturismo, além das artes marciais, né? Qual que era o meu intuito? Para sentir na pele o que um atleta sentia quando estava fazendo dieta, quando ele subia no palco,
toda a questão de dieta e preparação, o que ele passava, a parte mental, a parte física, né, fisiológica, para eu sentir na pele para ter propriedade para atuar com esse tipo de indivíduo. Hoje em dia, eu preparo atletas, eu treino, né, alguns atletas, eles já estrearam, alguns já estrearam, eu vou estrear 2 atletas, e é uma área bastante promissora pelo seguinte, não só porque você vai trabalhar com atletas, mas a maioria das pessoas procuram melhorar a estética, né? Então, o fisiculturismo, a musculação, né, o fisiculturismo, a gente costuma dizer que é a Fórmula 1 da musculação, ou seja, é o ápice do físico que você pode alcançar. Então, esse conhecimento que eu tive na pós em coach de bodybuilders, que eu fiz recentemente, me trouxe um conhecimento para que quando a pessoa chegar para mim e falar, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, as meninas, eu quero ganhar coxa, bumbum, ficar fininho em cima, me trouxe condições para atuar com essas pessoas, mesmo elas não querendo subir no palco, mas elas querem ter um shape, né, parecido, né? Então, eu já sei os caminhos, né? Porque é uma frase que eu gosto bastante. Saber o caminho é uma coisa, mas percorrer por ele é outra, né? Então, eu uni a prática e a teoria. Então, vejo que é uma área bastante promissora, porque está falando muito do mundo fitness, tem muitos canais no YouTube, você pode ver, não sei se vocês acompanham, né, dos fisiculturistas, e vlogger, sobre área fitness e tudo mais. Então, está tendo muita procura, né? Eu sou bastante procurada por pessoas que desejam ter um físico melhor, um corpo melhor, emagrecer, ganhar massa muscular, enfim. Então, eu vejo que hoje em dia também, né, além da reabilitação, é uma área bastante promissora. Então, de pergunta seria só isso que a gente teria para fazer hoje, e a gente agradece você ter aceitado vir aqui falar com a gente. Agradeço também, muito obrigado pela confiança. Obrigado, professor, por dedicar seu tempo para a gente conhecer um pouco mais, né, da área, a gente que está começando agora. Que bom, eu fico à disposição, tá bem? Espero ter ajudado. Um abraço.